percepção que eu tenho desde o início é como deixar o corpo bonito. Mas o que é um corpo bonito? Eu sou Ismael Scheffler, sou diretor de teatro e sou professor aqui na UTF-PR. Eu dirijo o TUT, Teatro da Universidade Tecnológica, já faz 20 anos. E esse ano a gente reuniu um elenco para desenvolver um novo espetáculo, um espetáculo autoral, onde a gente desenvolveu uma série de experimentações que foi o espetáculo Pó. O espetáculo desse ano está relacionado aos espetáculos dos últimos anos, desde o espetáculo Oco, que a gente montou, depois do espetáculo Amparo, e o espetáculo Parte. Onde a gente vem desenvolvendo, experimentando o teatro do movimento, criando a narrativa da história a partir do corpo e a partir da imagem. Só que desse ano a gente queria fazer algumas coisas diferentes. E aí a gente resolveu trabalhar fora do palco, experimentando diferentes espaços da universidade. Então a gente vai ter locações, ou espaços, ou estações, né? Que vão ser lugares onde as cenas vão acontecer. Entre um lugar e o outro existe um processo de transição que o público vai estar atravessando. O que me interessa muito são as transições, porque não é assistir uma coisa aqui, cada um vai assistir uma coisa lá e vai assistir uma coisa lá. E esse vai ser um dos papéis importantíssimos da trilha sonora, porque o público vai estar acompanhando o espetáculo, e a gente tem que pensar essa trilha sonora com os deslocamentos. A gente vai ter uma trilha sonora contínua durante todo o espetáculo. Cada pessoa do público vai ter que trazer seu celular com bateria, com conexão na internet e trazer seus próprios fones de ouvido. E no momento que a gente dá um comando, todo mundo vai dar play ao mesmo tempo. Então, a partir do momento do play, o espetáculo começa. Não dá para contar com a internet da universidade, até porque a gente não vai passar para a universidade. Eu sou o Vitor Pego, eu sou designer e multiartista curitibano. E esse ano eu tive a oportunidade de colaborar com a trilha sonora e a narrativa sonora do espetáculo Pó, que é uma peça muito interessante por si só, porque ela é itinerante dentro da própria universidade. Tanto a trilha quanto a peça, eles te entorpecem, eles soam como um sonho. É um delírio que você tem, porque não é algo que você ouviria no dia a dia no seu Spotify, e não é algo que você assistiria quando você vai ao teatro. Eu faço parte de um gênero musical que se chama música eletroacústica. Então, por exemplo, se eu faço uma palma, eu posso usar toda essa palma acústica, posso sair natural, mas eu posso colocar um monte de reverb e dar
Ou eu posso colocar 1 milhão de sons até essa palma para fazer, sei lá, se eu juntar. Dependendo de qual peça também for chegando, a gente pode tentar fazer uma coisa mais experimental, uma coisa mais minimalista, uma coisa mais maximalista. Como o espetáculo acontece dentro dos espaços da universidade e a universidade segue com a sua vida cotidiana, uma das questões que batia para a gente é como a gente ia fazer a sonorização dessa peça, já que o público iria participando de um cortejo, se deslocando por vários ambientes, e a gente tem essa vida da instituição que a gente não poderia também interferir dentro dela com caixas de som por todo o espaço. No começo, quando a ideia era principalmente de ser um cortejo que não necessariamente tinha uma história em si, mas era realmente várias pessoas andando juntas, a primeira coisa que eu pensei foi de que todo mundo tivesse uma experiência sonora muito interessante por si só, então eu queria brincar com o espaço estéreo ali, né, brincar um pouco com sons que vêm da direita para a esquerda, com espacialização, como que eu ia fazer as pessoas entenderem a história de forma que não precisasse de muito na trilha, né? Não tivesse muitos recursos óbvios, mas que sim, as pessoas tivessem uma experiência agradável e ao mesmo tempo que já fosse criando ou tensão, ou alívio, ou deixar as pessoas apressadas, as pessoas mais devagar, mais lentas. Então, acho que foi muito só entender como traduzir isso primeiro. E aí veio a ideia da gente trabalhar com fone de ouvido, criando uma trilha sonora que cada pessoa do público pusesse e criasse e ouvisse dentro da sua cabeça. Isso também já foi alimentando outras questões com relação ao espetáculo. Então, a ideia de um fone de ouvido cria a ideia de uma voz que ocorre dentro da cabeça e cria também o isolamento da pessoa em relação ao ambiente. Então essa ideia já foi trazendo esse princípio. E se a gente começar com um grupo de pessoas que caminham juntos, mas ao mesmo tempo elas estão isoladas. Um cortejo onde a gente parte dessa voz, desses sons dentro da cabeça e vai sendo conduzido até o final. E a ideia do final era exatamente essa, provocar a tirada dos fones, a percepção do mundo, o olhar para as outras pessoas que estão no mesmo ambiente, a possibilidade do contato. A ideia dessa voz não é que ela vai dizer como andar o mundo. Então, tudo que a gente vai mostrar para eles, a princípio, eles não vão escutar o som direto. Eles vão sempre escutar aquela voz, aquele som que a gente põe na cabeça. Aí é que entra uma coisa super legal que a trilha sonora vai poder fazer, é de criar espacialidade. Então, a ideia do cortejo, eu fui entrando um pouco nessa ideia desse meio e processando um pouco nisso. Porque quem vai fazer o cortejo não somos nós, né? Quem faz o cortejo é o público. Então vai ter algumas coisas assim, a gente vai atravessar a rua com o público. Então nós vamos ter que lidar como é que a gente faz para atravessar a rua com 40, 50 pessoas no trânsito. A coisa de atravessar a rua pode demorar muito se tiver muito trânsito. Então a gente tem uma coisa que é o tempo da trilha sonora. Então o espetáculo foi se estruturando nessa dinâmica que passa por uma experiência iniciada na trilha sonora, mas que tem a ver também com o papel do público. Vendo uma escultura, um conjunto de esculturas do Auguste Rodin, que é um escultor francês, né, os Burgueses de Calais, ali ele construiu um conjunto de 6 estátuas de pessoas que estão se dirigindo para um momento de morte. Embora elas façam parte de um conjunto, nenhuma delas se olha, nenhuma delas se toca. Elas são isoladas entre si. E essa ideia a gente também trouxe para o público. Ele entra como uma espécie de personagem, como um grupo privilegiado de pessoas que vai poder ter a possibilidade de acompanhar, de ser testemunho dos fatos que levaram à morte de uma personagem. Então, embora eles não estejam atuando, eles estão atuando à vista de quem olha eles. Então eles também se dão como espetáculo. Então, várias coisas acrobáticas mais complexas aconteceram no início da peça, depois foi a expectativa. Então, como a gente foi criando? Começa com umas coisas um pouco mais acrobáticas, coisas que a Alice foi dando conta de fazer, né? Porque se a gente já chega e entrega as propostas mais complexas, depois cai, aí dá aquela sensação de, nossa, começou daquele jeito, criou uma expectativa e aí frustrou, porque a gente não teve como executar. A questão também do público e da circulação da vida cotidiana da universidade vai criando também uma camada de mundos dentro do espetáculo, porque existe o mundo dos espectadores e da trilha sonora dentro da cabeça deles, existe o mundo dos atores que estão em performance em diferentes lugares, e existe esse mundo dos alunos, dos professores, das pessoas que circulam pela universidade e que estão de fora daquilo. E a mesma coisa acontece quando a gente sai para a rua.
A gente entra num espaço de mundo real onde o público está dentro de um universo ficcional, um universo poético. A ideia é que a gente vai ir para lugares fantásticos, lugares, personagens irreais. E os próprios ambientes, não sei quanto a gente vai interferir dentro de cada ambiente, com a cenografia, a gente vai conseguir reconfigurar o ambiente. Então isso a gente vai ter que ver quais são esses ambientes, o que a gente vai fazer e em que pontos a gente vai fazer. Dentro dos sonhos a gente tem um monte de recursos, né? Muitas vezes no sonho a gente sonha com a mesma coisa várias vezes, a mesma coisa acontece. O tempo às vezes não passa. O sonho pode aparecer seres muito esquisitos. Eu posso sonhar com a minha mãe, mas a minha mãe tem a cara da Cissa no meu sonho. Eu sei que é a minha mãe, mas é a cara da Cissa. Por quê? Aí entra no campo que a gente, nos sonhos, a gente às vezes tenta entender algumas coisas, mas não tem como entender tudo. O próprio conceito do espetáculo ele foi se construindo aos poucos também, porque a gente não partiu de uma estrutura pronta, de uma narrativa pronta. Normalmente a gente pensa em dramaturgia como uma peça escrita, um texto, os diálogos, as narrações, com aquilo que é falado. Né? Então eu pego a dramaturgia de Shakespeare, as peças escritas por Shakespeare. A gente trabalha com diferentes dramaturgias, ou seja, com diferentes textos. Um dos textos que a gente trabalha é com texto corporal. O que a gente está querendo escrever com texto, para o nosso processo de trabalho, não é um texto cotidiano, nem é um texto descritivo. É um texto poético pelo corpo. Então, como é que a gente trabalha esse corpo poético? Partiu dessa escolha dos ambientes diferentes, partiu da ideia da gente pensar que isso é um circuito, então a gente tinha que pensar como passa de um ambiente para o outro, porque a gente queria colocar os espectadores dentro desse universo ficcional, imaginário, permanentemente, sem assiste aqui, desliga, caminha, desliga. Hoje a gente vai dar uma passadinha na arquibancada para fazer uns testes de luz e sombra, para a gente ver a potencialidade de trabalhar com isso naquele espaço. E aí a gente vai para um outro espaço da peça, que é do outro lado da rua, que é um espaço totalmente diferente, ele é totalmente cercado de construções, tem um jardim no meio, então é um canto, é um beco, que tem umas partes cobertas, tem janelas, então ele tem uma outra composição, uma outra relação com o público. E ontem me veio um pouco essa ideia de trabalhar com um roteiro reverso, de que a primeira cena que o público vê seja a última cena da peça, e que a última cena da peça seria o começo da história que a gente já viu o final. Então a narrativa vai ser fragmentada, porque a gente tem os lugares onde vão acontecer as cenas, essas estações, e a gente tem os espaços intermediários, que também vai ser do espetáculo, mas que não vai ter cena, né? Como nesses momentos de parada. Uma das coisas que a gente tem que fazer é pesquisar os lugares. Antes até de criar que cena vai acontecer naquele lugar, a gente tem que ver como é que aquele corpo funciona. Então uma das coisas que o pessoal estava falando da arquibancada, por exemplo, é que ritmos lentos funcionam melhor que ritmos rápidos. Que coisas mais dilatadas funcionam menor que coisas onde as pessoas se amontoam. Então isso tudo já vai nos dando ideias, que a parede do fundo da arquibancada cria uma sensação visual muito interessante de isolamento entre os seres que estão por ali. Então tudo isso são potências que o espaço tem, e tudo isso vai servir para ajudar a criar a peça, para poder imaginar o que acontece naquele lugar. A gente, antes de ter o que seria o tema ou a narração da história, a ideia de personagem, a gente já começou a pesquisar corporalmente o que cada espaço provocava, que corpo esse espaço trabalha. Por exemplo, a cena da arquibancada, onde a gente desenvolve um momento do espetáculo lá, a gente começou trabalhando nesse espaço por um primeiro ponto de experimentação, e a gente foi vendo como que a dimensão dele possibilitava uma certa distância do público daquele espaço, criando um campo de visão mais amplo para o público, e que o corpo que precisava trabalhar naquele espaço tinha que trabalhar com movimentos super amplos. Eu vou falar primeiro como atriz, que eu não sou. Eu sou circense, sou palhaça, mas eu estou buscando essa atuação do corpo mesmo. Como que eu posso deixar meu corpo poético? Para mim é um desafio, porque eu nunca fiz uma peça na arquibancada que tem vários níveis, altura, dá um pouco de medo, confesso que dá medo, mas ao mesmo tempo eu quero arriscar mais coisas. Como espectadora, é muito bonito ver, né, a estrutura ali e como cada pessoa explora ali, como cada pessoa se movimenta no espaço e como que isso emociona diferente. Cada pessoa que olhava ali fazendo um movimento
era uma emoção diferente, uma beleza diferente. Propôs da gente fazer tipo um movimento de contrair e expandir, aí a gente começou a inspirar junto, a gente ficava tudo junto, legal. E aí a gente começou a inspirar, cada vez aumentar essa dilatação, até que a gente se espalhou. E aí quem olhou falou que a gente estava parecendo que estava na mesma inspiração e no mesmo ritmo. É tão impactante você chegar naquele espaço, vaziozão, e nas paredes tem figuras coladas. A gente começou na sala de ensaio experimentando uma cena curta de um espetáculo da Mary Wigman, que é o espetáculo Êxodos. Era uma cena do espetáculo dela de uns 3 minutos, onde a gente usou isso pedagogicamente para analisar movimentos, para trabalhar sequências. E a gente começou a tentar levar um pouco dessa cena para o espaço da arquibancada. E a gente foi vendo que aquele corpo que aparecia na coreografia ainda não era o corpo que a gente precisava, por exemplo, para aquele espaço. Isso aconteceu em todos os ambientes que a gente trabalhou. Como que a gente vê? Como que esse espaço tem verticalidade? Como que esse espaço tem horizontalidade? Como que esse espaço propicia com que a gente fique muito perto, público e atores? Como que a gente criou distanciamento entre público e cena, criando outras formas de ver? Então, as questões de intimidade, as questões de distância, as questões de aproximação, as questões de sensações que os próprios espaços têm. Eu mandei um videozinho, é uma cena curta de uma coreografia chamada Êxodo, de uma coreógrafa alemã chamada Mary Wigman. Alguém já ouviu falar de Mary Wigman? Ela foi uma das precursoras bem importantes da dança, da modernização da dança. E a gente vai ter, no final do século XIX, algumas pessoas que vão fazer proposições de dança que não são baseadas nos passos convencionados. E ela vai ser considerada como a dança dela como uma dança expressionista. Porque ela vai trazer essa coisa, trazer as emoções para dentro da coreografia. Hoje a primeira cena que a gente vai experimentar, a gente viu algumas alternativas de espaço. E eu fiquei pensando na cena de hoje em algumas imagens que a gente vai explorar. E aí a gente trabalhou agora na sala alguns movimentos para a gente testar algumas coisas lá no espaço. Eu quero que vocês trabalhem em uma caminhada que tenha solenidade. Ok? O que é algo solene? Algo como um cortejo que é sereno, ritualístico, que tem solenidade, que tem uma certa pompa, que tem uma certa magnitude. O que a gente está falando um pouco na ideia desse clima, dessa atitude? A gente está falando exatamente em altivez. A palavra altivez vem de alto. Então, essa magnitude, essa solenidade, essa coisa que tem uma coisa de certa realeza. Então, fica muito bacana quando a gente está trabalhando a ideia de criar dinâmicas que a gente não estacione muito numa dinâmica só. Por isso que, mesmo que a gente está falando dessa altivez, dessa coisa mais maior, mais ampla, a gente passar pela coisa que vai dar espaço para a coisa que volta. Se fica tudo aqui, cansa. Mas que essas torções podem criar certos movimentos de espiral interessantes. Que às vezes uma coisa que vai pode trazer uma coisa que volta e que depois pode ir. Aí a gente vai dilatando o espaço e um trecho pequeno pode se tornar maior. Por quê? Porque a gente vai criando possibilidades de e daqui eu posso, olha o tanto que tem para mim, o tanto que tem para mim, o tanto que tem para mim, se eu puser um giro dentro desse negócio aqui. E eu fiz um trabalho aqui que está num processo de avanço, mesmo que não estava tendo todo um avanço. Como a gente depende do espaço para criar a cena, a gente vai criar a cena direto no espaço. Então a gente vai começar a pesquisar as possibilidades para entender melhor a largura,
o comprimento, o ritmo, o tempo de travessia. Então a gente vai experimentar um pouco alguns movimentos. Não está definido ainda quem faz o quê, quem é personagem do quê. Então vou ver um pouco como as pessoas vão trabalhando nas qualidades de movimento, criando, explorando o espaço para definir um pouco talvez quem vai ser cada papel. Vamos trabalhar a ideia de que o público são os mortos e que a gente vai levar ele para o mundo dos não vivos. E esse seria o primeiro trajeto. E esses 3 personagens seriam como que 3 barqueiros, que vão ser os guias que vão acompanhar eles nessa travessia. Todo mundo sabe que é algo magnânimo. Magnífico. E vai ter essa personagem da Magnânima. Enquanto a gente vai descendo a escada, a Magnânima vai vindo do corredor contrário, solene em recepção pra gente. Queria usar para essa cena aquela imagem que eu mostrei para vocês da escultura e depois da pintura, do primeiro homicídio, que é uma imagem meio arquetípica dentro do imaginário bíblico, que é Adão e Eva carregando Abel morto. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel? Sim. Porque a gente não está ilustrando nem a barca do inferno, a gente não está ilustrando nem Caim e Abel, estamos pegando imagens disso tudo para construir uma imagem nossa. Vindo o tema da morte, comecei a buscar referências de como esse tema é abordado em diferentes expressões artísticas, e é um tema super amplo que faz parte do imaginário de todas as culturas em todas as épocas. Desde uma coisa pitoresca, como a história da formiguinha e a neve, que era uma história que eu via desde criança, que a minha mãe contava, que fazia parte de uma coleção de disquinhos, né, onde tem a formiguinha e pergunta: ó morte, tu que és tão forte. E uma imagem que me marcou bastante nesse processo foi a escultura chamada O Beijo da Morte, que é uma escultura que está num cemitério em Barcelona, onde aparece isso, um jovem com musculatura, um jovem vigoroso, com a morte ajoelhado, prostrado com uma expressão de entrega, e a morte como um esqueleto que se curva sobre ele, com grandes asas, e beija o rosto do jovem. Então, dentro das mitologias gregas, mitologias bíblicas, a gente tem uma série de referências que vão trazendo essas figuras, né? Dentro dessa busca de referências, tem uma escultura muito bonita que está no Museu de Belas Artes de Buenos Aires, que é o Primeiro Funeral, que é uma escultura onde aparece Adão e Eva carregando o corpo de Abel, que é o seu filho que foi assassinado. Essa escultura ela é muito expressiva, não só da expressão do rosto, mas da atitude corporal, da relação como esses 3 personagens se tocam. E essa imagem ela é muito marcante, que é exatamente no momento, lá no início, que aparece um personagem carregando a morta nos seus braços, como que trazendo ela para aquele ambiente. A primeira cena que a gente tem, que é a cena inicial, que a gente chama da cena da morte magnânima, se dá num corredor bem comprido, aonde o público desce uma escada para entrar nesse espaço, numa ponta do corredor. Na outra ponta a gente tem uma personagem parada, e essa personagem vem se aproximando. Essa ideia de um confronto entre o que é a cena e o público também se desloca ao encontro, era uma imagem que eu tinha e que eu queria explorar dentro daquele espaço, que tem essa coisa quase que de um rio subterrâneo. E essa ideia quase que de um rio subterrâneo pautou a ideia da cenografia que entrou nesse lugar e a própria ideia dos personagens, que são personagens guias que acompanham o público, que vão orientando e dando ritmo ao público ao longo do espetáculo. Essa ideia deles um pouco como barqueiros do inferno que conduzem a esse mundo dos mortos, que encontram essa personagem que depois a gente veio a entender ela como a personagem da morte. A morte magnânima que recebe o público, que acolhe, e a quem é rogado pelo narrador que permita com que a personagem morta possa regressar ao mundo dos vivos e que aquele público que são testemunhas possam acompanhar esse processo de regresso da morte para a vida. Porque tem uma coisa que eu acho que também seria legal de trabalhar, que é esses sentidos de perda e orfandade, sabe? Na peça. Então, quando a gente vai subir a escada, a pessoa vai ficando no primeiro, segundo andar, a gente começa a ter uma coisa de cadê o resto? Onde é que foram os outros? Daqui a pouco a gente diz, será que eu devia ter ficado? Eles foram embora e por que eu não subi com eles? Entendeu? A ideia do final de fazer com que o pessoal fique abandonado na beira da calçada É muito legal. É uma possibilidade de novo da gente criar isso. Eu faço aí. Quem vai ganhar o público? Eu não quero.
E ao longo do processo criativo veio a ideia então da gente principiar pelo final. Vamos principiar pela morte, pelo momento derradeiro, e de tentar pensar esse espetáculo voltando, passo a passo. Veja que essa ideia ela surgiu depois que a gente já tinha o circuito determinado de cenas. A gente já sabia qual era a primeira e a segunda cena. E a cada espaço, então, foi sendo criada uma cena para tentar coordenar essa sequência. Isso fez com que, em determinado momento do espetáculo, a gente entendesse que parte das cenas que aconteciam numa quadra da universidade e parte que aconteciam em outra quadra, que tinha que fazer o atravessamento de uma avenida para chegar nesse novo ambiente, se daria nessa constituição de dois mundos. O mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Que tem essa cena que nenhuma outra cena tem. Chão acolhedor. Nenhuma outra cena teve chão acolhedor. Quando vocês vão estar trabalhando na escada, lá aqui do lado, naquele mezanino, é metálico, é hostil. Então vai ter essa proximidade íntima com o público, entendeu? Porque vocês vão estar deitados, vocês vão estar vulneráveis. A ideia é que essa cena é para trazer um sentido de plenitude, de realização, de momento de... Sabe quando você está tão feliz, que você lida numa grama macia, flutua no mar de noite, olhando as estrelas. De qualquer maneira, então, só para a gente fazer um processo reverso, tá? Então, começa com a euforia da festa, com a conexão, com a interação, com pele, com o ouvido, com a voz, com essa coisa real, física, tá? Próxima, celebrativa. A cena que vem depois seria assim, depois da festa, tem aquela satisfação, aquela alegria, aquele êxtase, então as pessoas vão estar lá deitadas, no céu de estrelas, empolgadíssimas, com uma sensação de felicidade gigantesca. Depois desse momento de plenitude, vai acontecer alguma coisa, que eu ainda não sei o que é, que vai ser a coisa ruim, que vai começar a surgir, que vai ser no mezanino. Aqui, eu acho que vai ser a morte. What's your first question? O que é essa peça? É uma experiência bem humana, assim, bem para além do humano. O que é pó? Eu acho que é uma forma de contar uma história muito comum através de símbolos que nunca vão ser revelados para o público. A morte, entre a morte e a vida, que ela começa na morte e depois traz a vida. A lógica de apresentação dessa história é que não segue uma cronologia convencional, normal. É uma peça que ela usa muito do que a universidade tem para poder contar uma história. Ela é uma peça muito interessante, inclusive até por não ter fala e por ter essa coisa de ser de trás pra frente, assim. Eu acho que é sobre uma alma que a gente contando de trás pra frente, é uma alma que foi levada, uma pessoa morta injustamente. Teve até uma moça que comentou esses tempos que, como ela é de trás pra frente, é uma perspectiva que a gente normalmente não vê da violência de gênero, né? Então você vê primeiro o resultado pra você ver como que chegou naquilo. Sobre, cara, a violência contra a mulher e a história de como que isso se dá. Como que chegou naquele resultado, naquela morte, naquela violência? Então qual que é o caminho percorrido até chegar naquilo? É, pra mim, uma experiência imersiva, política e simbólica. Que é a respeito de morte e vida. É um recomeço, é um renascimento. É um despertar que eu nunca achava que ia ter na vida. Um despertar físico. É empurrar o céu com os pés bem firmes no chão. Então, assim, a ideia do final da peça é ter uma cena de festa, né? Que é um pouco um nascimento da história, o nascimento do personagem, um momento ali. Então, assim, a ideia seria que a gente terminar com um clima que é isso que o público também vai ser levado a tirar o fone de ouvido, da gente ter uma música, da gente ter um processo de interação. A gente não vai ter uma super banda para tocar ao vivo,
A gente tem um espaço que ele é meio estrito, ele tem paredes, ele tem uma das questões ali, né? Uma das ideias para essa cena seria a gente criar um processo mais relacional de interação. A ideia seria a gente trazer interações assim, que tem tanto uma coisa de contato físico, como um abraço, uma coisa maior, até uma cutucadinha, né? Até uma coisa que não encosta, mas essa coisa do receber um cheirinho, até um cafunézinho que quem faz, né? Então são vários níveis, na verdade, de aproximação. Né? A gente tá usando muito corpo, inclusive meio que o elenco foi dividido entre um pessoal para treinar mais acrobacias e eu fiquei nessa parte do grupo, então que a gente tá fazendo bem mais preparação física, aprendendo cambalhotas, etc. E trabalhar tudo isso está sendo muito desafiador. Os movimentos que a gente tem que ter com o corpo para representar a morte, para representar a passagem da vida. São duas formas de se expressar corporalmente muito diferentes. Esse é o meu principal desafio como ator dessa peça, desse processo. Eu tenho muita dificuldade, sinceramente, tenho muita dificuldade. Às vezes quando ele fala, por exemplo, haja como a água, haja como a lava, mantenha essa figura sempre ativa na sua cabeça e tenha consciência. Essa é a pior parte para mim, porque como eu vou fazer isso sendo que eu não tenho um corpo preparado para isso? Então é pesquisa, é sempre pesquisa. É intensidade, é mensagem, é muito forte, muito forte. Queria muito fechar os corvos e muito fechar com bancada. Juan e Lute, a gente fez um roteirinho na semana passada. Eu acho que vocês vão trabalhar as cenas do lado de cá. Eu acho que lá embaixo tem uma coisa de giros, de circulação, de avanços, que eu acho que vocês podem trabalhar. Eu estava falando com o Juan também, que na cena aqui de cima, vocês têm que sair pela lateral. Então daí tem que combinar de qual dos lados vocês vão e como é que vocês criam um código também para saber a hora de finalizar. Oi, eu sou o Juan Pablo e eu faço um dos dois juízes dessa peça. São duas figuras entendidas como observadores das cenas ou juízes da história, da narrativa. A gente acompanha, mas ao mesmo tempo a gente orienta para o fim ou para o princípio. A gente precisa estar muito bem afinado como grupo para o processo, e eu acho que isso a gente está, porque a gente vem fazendo um trabalho de corpo e de integração do grupo desde abril, né? Então a gente já está, vamos dizer, maduro nesse sentido como grupo, a ponto de que a gente se sente talvez capaz para abraçar esse desafio. Lidar com esse jeito de fazer teatro é me abrir para um universo que se expande cada vez mais. Porque quando você pensa que você já esgotou suas possibilidades, você troca com alguém e vem muito mais. A oportunidade de participar disso é um momento de muita descoberta como ator, mas também como pessoa. Não só como profissional, mas principalmente poder olhar pra mim, entender como tem tanta coisa aqui que eu não dava atenção. Eu joguei tipo imagem barqueiro aqui no site da internet. É como se fosse um dementador do Harry Potter. Escura. O meu papel é um dos barqueiros.
que faz toda a trajetória com o público, levando eles do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Tô gostando bastante e acredito que é um grande desafio, porque eu sei que no teatro 100% depende do público, mas literalmente a desenvoltura dos nossos personagens, dos barqueiros, depende muito, muito do público. A partir do momento que o público começa a caminhar juntos, eles já se tornam também um espetáculo. Porque as pessoas que estão passando vão ver aquele monte de gente caminhando juntos e já se perguntam. Não é o acaso. Existe uma organização, uma ordenação. E a partir do momento que cada um pôr seu próprio fone, as pessoas vão estar isoladas dentro de si. Se eu estou com o meu fone, ela está com o fone, eu quero falar com ela, eu tenho que cutucar ela, aí eu tenho que tirar o fone para a gente poder falar. Ou seja, a gente vai se desindividualizar para se coletivizar e depois a gente se individualiza de novo. Vamos pensar na ideia do cortejo como esse deslocamento coletivo de um manifesto. Para quem estiver de fora do espetáculo e vai ver o público passando, vai ver um monte de pessoas caminhando, individualizadas e com qual característica? Silêncio. Silêncio. E aí a gente já começa a ter uma outra camada de significado dessas pessoas. Não vou mentir, essa experiência de estar com 17 pessoas no grupo, pra mim, é bem desafiador. Eu acho que eu demorei um pouco pra me entrosar. Mas tentar ver pelo lado positivo, que tá em 17 pessoas, nos dá a possibilidade de esse itinerante da peça ser bem dinâmico. É legal, tem trazido também experiências bem legais pra mim. Então hoje eu queria trabalhar, e eu mandei para vocês, a ideia dos corvos, que a gente pode trabalhar a partir da dinâmica de qualquer coisa. Então eu queria que a gente fizesse pesquisa sobre corvos, porque algumas pessoas já viram pessoalmente, outras só viram em filme, e outras pessoas viram, mas não ficaram observando. Então a gente às vezes tem impressões muito superficiais sobre as movimentações, sobre a aparência, sobre o que a gente quer, a dinâmica do movimento. A gente não quer a forma. A gente vai ver que as aves têm algumas coisas que são incomuns, né? Elas têm uma coisa de movimento, né? Mas elas são muito distintas dentro desses movimentos. Elas têm dimensões diferentes quando se mexe. Elas usam pernas diferentes, asas diferentes, né? Tem uma relação de pescoço muito diferente. Tudo passeia um pouco pelo mesmo universo, né? Então a gente assemelha um pouco, até por influência muito estadunidense, a figura do corvo com a morte, filme de terror, blá, blá. Por isso a gente não vai figurar, por isso a gente vai tomar elementos de dinâmica. Eu sou a Bárbara, eu tenho 2 cenas, assim, que eu tenho personagens de fato na peça. A primeira delas é no ginásio, que daí eu faço um corvo. E a segunda é um personagem no jardim que faz, tipo, a cena de tecido e meio que uma interpretação dos sentimentos que estão rolando ali no meio da cena da morte. Eu acho muito legal como o público, ele se mescla, assim, começa a fazer parte das cenas, assim. Como as pessoas assistindo, elas estão paradas, tipo, elas não podem fazer nada pra interromper aquilo que tá acontecendo. Eu nunca tinha feito uma peça antes, então tudo foi muito desafiador. Como experiência mesmo, de até aprendizado corporal, todas as técnicas que a gente aprende para poder ocupar os espaços, assim, tudo muito legal. Dá para patinar na chuva, porque tudo que é a céu aberto a gente tem que pensar. Então você, sendo o anjo do patins, vai estar na chuva. Agora quem está dentro da arquibancada vai estar mais no seco. Então isso pra gente é muito definidor, porque tem a ver com o tipo de trabalho corporal que a gente faz, o tipo de caracterização e o tipo de luz que a gente vai usar. E daí o que eu estou imaginando, por enquanto, que dentro dessa coisa, do público está longe, vendo assim na arquibancada, você pode vir e colar na cara do público. Entendeu? Quebra com aquela distância toda. E aí você vai embora. Na medida que as pessoas vão atrás de você, elas vão passar naquele ponto que a gente quer que eles olhem para cima, para os 3 andares. E você vai se dirigir de patins lá para baixo. Então o público vai ver você, e aí vai ver lá em cima, e você desaparece. Tudo tem que ser mais aberto e dilatado. Eu estava falando, vocês usaram isso aqui, ó. Vocês usaram metade de uma arquibancada. A ideia que estamos trabalhando por enquanto é que a gente vai ter 2 pessoas que vão ficar trabalhando com lanterna. Se vocês estão em bolo, nunca dá para iluminar muito.
não vai criar sombras interessantes, só sombras emboladas. Aí já é um bolo com outro bolo. Quando cria aberto, como estava um pouco mais aqui, a gente ficava se deslocando, ia fazendo a sombra crescer, uma sombra se aproximando da outra. Outra coisa é que tudo tem que ser bem grande. Então, se lá a gente faz aqui, aqui e aqui, a gente vai ter que fazer aqui e aqui. Sempre vai ter os deslocamentos, os recuos para aumentar. Então, se eu vou trabalhar no eixo, vai ter que ser uma coisa que vai trabalhar uma ação grande para ter essa mudança. Só isso daqui não é suficiente para a distância. Eu sou Ângulo Cássio, participo de 2 cenas, uma cena no ginásio, onde a gente trabalha com a ideia dos corpos, né? E depois na cena do jardim, onde eu faço uma criatura ali, rastejante. Para mim é muito sobre criação coletiva, assim, sobre estar em coletivo, especialmente em Pó, que é um espetáculo que faz esse diálogo, né, entre a arte, entre o teatro e o espaço da universidade. Porque eu estava até comentando um pouco com as pessoas do elenco, o quão é difícil deixar uma emoção transparecer no seu corpo. Quando tem uma cena tensa, algum momento tenso, como deixar seu corpo tenso para isso, mas deixar de uma maneira não convencional. E transparecer isso com o corpo foi um maior desafio para mim, no sentido não convencional mesmo. Então dá para tentar pensar, o que a gente pode pensar de movimentos com a mão? A gente pode pensar nessa coisa da mão com os dedos juntos, a gente pode pensar a mão estabelada, a mão aberta, posso super abrir, eu posso deixar, né? Posso fazer o que mais com as mãos? Posso fechar as mãos. Então, de repente, tem movimentos que vocês vão trazer, em vez de só fazer assim com o braço, dá para pensar nessa mão como que ela reunindo elementos, sabe? Trazendo uma mão que, de repente, ela se defenda, é diferente, de repente, de uma mão que clama, né? Meu nome é Alissa, eu interpreto 3 personagens na peça. Eu vou levar pra mim muito dessa adrenalina, que era ficar correndo pela universidade de figurino e ocupar o espaço da universidade como um todo, não estando dentro de um teatro. Eu queria que essa primeira cena fosse uma menina. O público vai chegar e vai ter aquela entidade, a própria morte, que vai estar chegando para receber eles que estão mortos, num momento festivo que é acolher um novo morto. Eu tô com uma ideia dela ser tão magnânima, que a gente não vai poder ver ela 2 vezes. Essa dinâmica da gente estar em vários lugares distantes geograficamente também é uma maneira complexa da gente trabalhar, porque tem que estar fazendo várias cenas ao mesmo tempo. Eu não tenho como estar em todas as cenas, não tenho assistente de direção, e muito também das dinâmicas e das coreografias, embora eu dei a diretriz da dramaturgia, mas vocês estão sendo os coreógrafos dessas cenas. E vocês estão subsidiados também para esse processo de criação pelos trabalhos que a gente já fez e por outras experiências que você já tem. Então a gente está andando.
Quando a gente for passar a peça inteira, agora está tudo parecendo que é uma coisa muito ampla, mas quando a gente passar, a peça vai passar muito rápido. Então, assim, está tudo muito fragmentado ainda, e a gente vai ficar com a sensação de fragmentado até o dia da estreia. Nós já entendemos desde o começo que as coreografias não iam ser coisas precisas, porque a gente não vai estar com a trilha sonora, né? Então a gente está trabalhando com uma partitura em comum, onde a gente está elencando os elementos que a gente vai trabalhar dentro desse jogo de improviso, e a gente está dentro desse processo subsidiado já, porque a gente tem um andamento para a coisa, né? Então assim, não sei minha coreografia. O que a gente vai trabalhar é que você tem que saber por onde você entra, por onde evolui, por onde sai, e aí você tem que estar consciente de respirar, consciente de manter a dinâmica daquilo que você vai desenvolver. E esse trabalho, esse processo a gente está fazendo. Nós vamos montar uma peça com 17 pessoas em 3 meses, com 2 ensaios por semana. Então, assim, é muito audacioso, ou se a gente quiser chamar de prepotente, ou sei lá que termo quiser pôr, porque é realmente pouco tempo para a gente desenvolver um trabalho minucioso. Porque a trilha sonora pode dar tudo errado, pode ser que chova toda a nossa temporada, entendeu? Então nós estamos vulneráveis em vários pontos, que por mais que a gente vai tentar agarrar tudo, a gente está experimentando. Todo mundo pronto? Então, 1, 2, 3, já! Há uma série de fatores que fez com que você pudesse estar aqui. Para iniciar nessa história, você vai precisar aceitar que a minha voz esteja dentro da sua cabeça. Se você desejar, poderá ver a história reversa. Meu nome é Cici Stecanella, eu trabalho com gerência de projeto na área de tecnologia. Ser atriz, para mim, é o que eu faço para poder viver e poder sair um pouco da rotina de ser adulto. O teatro traz a arte para minha vida, que me faz sonhar, que me faz esquecer um pouco dessas obrigações sociais e abre uma oportunidade também de se comunicar, tocar as pessoas de alguma maneira, de demonstrar sentimentos, de fazer elas pensarem. Você vai percorrer um caminho único que poucos poderão seguir. O princípio é o fim. O fim é o princípio. Existe uma escultura muito potente da Anna Crome, onde aparece uma figura que é só um manto que não tem rosto dentro de si. E essa figura, ela foi muito inspiradora para a gente pensar nessa personagem da nossa peça, da Morte Magnânima, que seria um jeito da gente trazer essa presença dessa morte, sem aparecer o rosto da atriz, sem personalizá-la, sem torná-la um ser humano, e criando esse mistério. E essa morte a gente também trouxe pensando no cio da terra, nessa ideia da morte como foice, como ceifadora, né? Mas pensando em todos esses elementos que envolvem os atos da agricultura, né? Essa coisa do plantar, essa coisa do colher, essa coisa do debulhar, essa coisa do amassar, quer dizer, isso de certa maneira casa bastante com a pedagogia do Lecoq, quando ele vai trazendo as ideias de puxar e de empurrar, do corte
implacável dessa morte, ao mesmo tempo que uma morte que agregue e abrace, como essa escultura do beijo da morte, que se torna tão magnânima e acolhedora. Iniciaremos o cortejo pelo momento derradeiro, acolhidos pela morte magnânima em seu domínio final. Mas não viemos pela morte, mas sim pela vida. O meu nome é Gabriela Ferreira, mas eu coloco como meu nome Gabriela Gourang, onde o Gourang é o meu nome espiritual. Eu tenho 22 anos e eu sou, como dizem, né, a protagonista da peça, no corpo de alguém que sofre, de alguém que é manipulado. Tudo é bonito e depois a gente descobre a verdadeira faceta, né, do abusador. Foi um processo muito intenso quando a gente começou a criar a peça de fato, né? Eu fiquei surpresa assim, com a capacidade que a gente tem de expressão com o nosso corpo. Hoje eu vejo que o olhar é totalmente fundamental. Você transmitir o seu sentimento, tudo que aquilo que tu está mostrando através do corpo, através do olhar, ele diz tudo, ele potencializa tudo. Um amigo até falou comigo quando a gente estava no processo de criação da peça: ai, pra você deve ser meio estranho, né? Porque é a universidade onde você estuda e as pessoas, elas te conhecem e tudo mais. Aí eu pensei assim, antes eu me incomodaria com isso. Aí hoje eu vejo como, na verdade, isso é bonito, né? As pessoas poderem ver a capacidade de expressão que um corpo pode trazer e você ser o canal para isso. Daqui do alto, você pode ver o caminho da volta. E pode ver estes que se interpõem. Eles estão no caminho mais uma vez. E rompem como lhes apraz. Ao invés de permanecerem inquietos, surge da profundidade da alma da moça, observando, julgando, determinando com certa tirania os rumos da história, como se fossem donos dela. Eu sou o Júnior Nadaline, eu sou biólogo e pesquisador, e durante a peça eu tenho 2 personagens. O primeiro deles é um corvo, né, lá na cena do ginásio, e o segundo dele ali é o personagem agressor e o assassino. Eu fui professor em um curso pré-vestibular. Durante a universidade eu sempre trabalhei bastante com divulgação científica. Faz acho que uns 6 anos eu comecei então num projeto de extensão do circo, lá na UFPR, que se chama Cirteses, e eu nunca apresentei um espetáculo. Quando eu vi que o TUT abriu de volta as inscrições, eu falei, cara, acho que agora é o momento, né? Agora eu sei dar uma cambalhota, sei cair. E aí acabei parando aqui, junto com esse elenco incrível. Acho que o circo ele entra como uma fuga, e o que ele veio trazendo várias formas de eu repensar e de eu criticar um pouco mais do que eu penso. Que não é um ambiente só para olhar para si mesmo, é olhar para os outros, é ver a galera se esforçando, é ver a galera tendo várias limitações, mas encontrando outras alternativas para transpor elas e sendo feliz por elas. Você não andava na rua sem cair, agora você dá uma estrelinha, você dá uma cambalhota, você se mexe. E acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim. Cair dentro do teatro, que cai um pouco mais da expressividade, nossa, eram partes que eu não tinha explorado direito, assim. Se tinha explorado era uma aula ou outra. O que minha linguagem corporal tá passando para outra pessoa, né? Então, se eu tô falando com a pessoa assim, a pessoa vai ter uma noção. Se eu tô falando com a pessoa de frente, ela vai ter uma outra percepção. Aí você acaba pensando um pouco mais sobre cada movimento seu. Uma das pessoas que assistiu falou, cara, todo mundo é tão flexível. Cada treino a gente tinha lá, a gente tinha nossa flexãozinha, a gente tinha nosso alongamento. Eu achava que atuar seria um momento de foco, talvez, de eu assumir uma realidade que não era minha, e quando encerrasse, simplesmente voltar para o meu euzinho interior, e é isso. Eu não sabia o quanto que um personagem poderia fazer eu, sei lá, revisitar coisas na vida, assim. Foi muito difícil fazer o personagem que enforcava a Gabriela, assim. É um processo que acho que dentro do individual, assim, ele é bem mais profundo do que imaginei que fosse.
agentes que guardam a memória da vida e da morte. A gente criou uma grande família aqui. E no início eu não imaginei isso, né? A gente sempre fica tipo, será que a gente vai se dar bem e tudo mais? E na verdade, depois que a gente começou a criar a peça, o nosso vínculo se fortaleceu cada vez mais. Nosso trabalho era muito em conjunto, muito contato. E no fim é sempre um processo, né? Através de aula em aula, isso foi sendo trabalhado. E nesse meio teve a Yara, que fez a preparação corporal, que ela é uma mulher maravilhosa, uma consciência corporal maravilhosa também. Eu vi capacidades do meu corpo que antes eu não conhecia, através do que ela passava pra gente. Uns 3 cada um, vai lá. Estica a perna. Isso, Monique. Tá faltando pular esse obstáculo. Boa! Estica a perna. Isso! Coisinha junta, isso! Pro outro sentido. Transfere o peso de uma perna para o outro. Pro outro sentido. Articulação dos pés. Vou falar um nome, aí todo mundo vai tentar seguir essa pessoa conforme ela está caminhando. Tá? Todo mundo segue a luz. Na fronteira dos mundos, as sombras. Sombras que acolhem, recebem, embebem. Cada ano que a gente reúne um novo elenco é sempre um novo desafio. O grupo da universidade é aberto para alunos, mas é aberto para a comunidade externa, não existe uma distinção. E a gente fez um processo de seleção onde a gente foi lançando algumas proposições, verificando um pouco da disponibilidade corporal e verificando um pouco da disponibilidade do trabalho de grupo. E a gente acabou formando um grupo bastante grande esse ano, que constava de 20 pessoas, indo de 21 a 64 anos. Pessoas que já tinham experiência de circo, ou de dança, ou de formação de teatro, pessoas que nunca tinham feito nenhum desses tipos de prática corporal. Eu não tenho tanto contato com pessoas mais jovens do que eu, na fase dos 20 e poucos. Então foi muito interessante voltar a ter contato com esse tipo de gente, porque é isso, é a diversidade que traz a pluralidade. Não são só pessoas jovens, né? Tinha pessoas também mais velhas. O mesmo assunto que acontecia durante alguma coisa da peça, ver como cada pessoa reagia, além de personalidade, além de várias outras coisas, é sempre muito interessante, assim, é bem um experimento social, assim mesmo. Observe só, observe. Estes que parecem celebrar a morte deveriam permanecer eles aprisionados numa torre. Como se tratava de um cortejo e tinha essa ideia de uma ritualização, eu queria que o público tivesse alguma coisa que eles carregassem ou fizessem, mas que não fosse uma coisa que a gente dissesse para eles fazer. O guarda-chuva permitiria com que a gente pudesse manter o espetáculo se houvesse uma chuva pelos ambientes abertos. Mas, ao mesmo tempo, mesmo quando não chovia, o público também seguia com esses guarda-chuvas e criava essa relação de pertencimento, essa relação de um corpo juntos, participando de alguma coisa. E o guarda-chuva ainda ajudava a reforçar a ideia do isolamento. E isso criou uma plasticidade também muito bonita, né, para o espetáculo, quando tinha aquele monte de guarda-chuvas parados, caminhando, a travessia da rua entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, com aquele monte de guarda-chuva passando no meio do trânsito, também trouxe uma coisa muito potente, significativa, e mantendo o público nesse momento conectado com o espetáculo e com a ficção, na medida em que eles estavam, de certa forma, caracterizados, né, vestidos de guarda-chuva.
o que também ajudava a criar uma transição e travessia da rua mais protegida, visto que 40 guarda-chuvas vermelhos atravessando uma avenida não é algo que qualquer pessoa ignora. O fato de andar e ter que se movimentar e pegar um guarda-chuva, eu escutei de muitas pessoas que elas se sentiam faziam elas se sentir parte da peça. E foi bem louco, assim, quando eu comecei a escutar isso, eu falei, nossa, não tinha pensado nisso. A vida pulsa, a vida corre. Olhamos assustados o fluxo não controlado entre vida e morte. A travessia dos mundos exige atenção. Você está atento? Sabe para onde vai? Segue o fluxo sem consciência do destino. Não se chora mais a morta. Estamos quase lá no princípio de tudo. Não se perca no caminho. Sigamos juntos. Você verá. A parte onde a ruptura mais perceptível na peça foi justamente na transição entre o primeiro ambiente e o segundo, na travessia que a gente acabou chamando, né? Então essa travessia da rua, essa travessia dos mundos, onde na narração a gente entende que a gente estava no mundo dos mortos e agora a gente vai para o mundo onde a personagem ainda estava viva, eu decidi propositalmente fazer uma quebra, porque a gente estava ouvindo muita música eletrônica e aí a gente começa com sons que parecem mais com piano, com guitarra, para a cena justamente do assassinato dessa personagem. E a gente vem ao longo desse ano de 2025 vendo uma série de fatalidades, de incidentes brutais de violência e feminicídio no Brasil. Então, a ideia dessa personagem que chega a esse mundo dos mortos vem desse desejo de que a gente pudesse voltar ao princípio, porque não foi a hora certa dessa personagem partir. E a gente vai fazendo esse processo regresso e traz o tema, então, da morte, do assassinato brutal da mulher. Nunca vai ser demais falar sobre isso, sabe? Uma das coisas que eu achei muito interessante, escutei de feedback de outras pessoas também, é como a gente consegue fazer essa construção desse relacionamento tóxico de trás para frente. Então, começa ele sendo muito escroto e vai indo ele sendo um amorzinho, conquistando, e a gente entende por que ele conquistou ela e foi tão difícil para ela enxergar. No início, quando a gente estava vendo o que ia ser a peça, eu não tinha tanta consciência de como seria estar no corpo dessa pessoa que sofreu essa violência. E eu comecei a me imaginar, todo dia eu deitava na minha cama depois dos ensaios e me imaginava no corpo dessas mulheres que passaram por isso, elas foram e não tiveram voz para se expressar, né? Onde a vida delas foi retirada delas, o tempo dela foi tirado. E chegou um momento nas minhas reflexões que eu fiquei ansiosa. Confesso que fiquei ansiosa, eu fiquei com medo, eu comecei a me imaginar tanto nessa posição, a estar tanto nessa posição, que eu saía na rua e eu olhava para os homens e, para mim, todos tinham alguma potência, sabe, do que eles são capazes de fazer, o que eles já foram capazes de fazer. Mas após essas 2 semanas sendo trabalhada essa questão, assim, depois eu pude me entregar ainda mais à personagem, né, à peça em si, como um todo também. O fato de experienciar o que muitas mulheres vivem foi forte, foi bonito, porque ao mesmo tempo que é triste, é duro, você sente. E eu acho que às vezes a gente não consegue ter a empatia necessária porque a gente tem a dificuldade de sentir, né? E essa personagem, ela faz com que a gente sinta de verdade como é estar na pele de uma mulher que passa por isso, já passou por isso. E muitas delas não estão mais aqui para dizer. É interessante quando a gente está pensando numa dramaturgia sem texto.
Quando você pensa, vamos fazer um confronto, porque a ideia também de ser uma dramaturgia do corpo é que é muito diferente você envenenar uma pessoa ou você estrangular uma pessoa, porque a relação entre os seres humanos se dá de forma muito diferente. Então essa morte ser corpo a corpo traz uma potência, uma dramaticidade para o espetáculo, uma expressividade para essa morte. Quando a gente vai pensando um pouco nisso, se é um homem que se aproxima de outro homem e mata, parece que precisa dar alguns elementos de contexto, que teria que vir por figurino, que teria que vir por algumas coisas que fosse dando um pouco de uma individualidade para entender o conflito, porque um mata o outro. Se a gente pega uma mulher que coloca uma outra mulher, parece que acontece o mesmo processo de que a gente vai ter que, de alguma maneira, distinguir uma mulher da outra. Agora, quando a gente joga um homem se aproximando e estrangulando uma mulher, parece que é desnecessário qualquer tipo de outra referência, porque dentro da sociedade que a gente vive, desse machismo estrutural, dessa misoginia arraigada na nossa cultura, essa imagem de um homem se aproximando de uma mulher já traz uma potência narrativa. Aí está. Gostaria de não mostrar a você, mas aí está. Se vencido o mundo dos mortos, agora poderemos vencer o ato de matar, o ato de morrer. Aí está, mas não exatamente como foi, mas como senti. Como foi a meus olhos o cruel momento em que a vida lhe foi tirada. Os monstros, as bestas, os demônios, os sentimentos sombrios e abomináveis que podem emanar de um ser humano, emanam para tirar, sorver, drenar, ressecar, conduzir ao pó. Ele é dele que flui toda dor, todo toque intolerável, que mostro a você o tempo que reverte. Então, não se apegue na dor, e dela a moça escapa. Ao reverter o tempo, quero evitar esses fatos. Embora eu não consiga tirar mais da minha mente, não posso apagar a lembrança. Amor se esquecerá, mas nem eu, nem você, testemunha fúnebre, conseguiremos evitar. É uma experiência de desmontar a violência. Até o narrador, né, em certas formas, assim, ele traz talvez aquela energia de querer trazer ela de volta à vida, talvez de reverter aquela morte. O espetáculo, ele traz uma complexidade, uma oportunidade da gente entender que a violência, ela tem várias fases. Enquanto que a violência física, a violência final, é uma violência que choca todo mundo, uma cena de um homem enforcando uma mulher, e que isso não é um final. É simplesmente um resultado de outros sinais que foram realizados antes, assim. Eu vejo ele como um personagem possessivo, já antes mesmo dele mostrar a sua agressividade. A gente vê um personagem que toda hora ele tá com atenção, toda hora ele tá focado, toda hora ele tá vidrado naquela mulher. E como se fosse realmente uma coisa, uma fissura, uma posse e um controle também. Quando a gente vai falar de um relacionamento abusivo, geralmente são sinais assim que acontecem. É um sinal de amigos sendo distanciados, é um sinal da pessoa estar vivendo focada realmente só em uma. Uma das influências teóricas que é muito importante dentro desse trabalho que eu tenho realizado nos últimos anos é o Antonin Artaud,
que é um cara que fez teatro e teorizou sobre a ideia do teatro da crueldade. Trazia essa ideia de buscar imagens potentes que inquietem, imagens que por si só tenham possibilidade de desestruturar, de atingir um espaço dentro da cabeça das pessoas. O Artaud também trabalhava muito nessa ideia da sensorialidade, como que a gente pode, pelos estímulos de todos os nossos sentidos, criar uma conexão maior entre os espectadores e o espetáculo. É uma cena que não tem como você tirar da cabeça. Ele dá aquela cena, as pessoas estão assistindo aquilo, mas agora elas não são mais passivas. E a gente conversou isso outro dia, e em nenhum momento das 14 apresentações, ninguém entrou no meio da gente para tentar mudar. Todas as apresentações, todo mundo que assistiu ali, viu e não fez nada. Fala realmente sobre isso, assim, que é sobre uma coisa que é um número no jornal, a gente abre um jornal e fala, cara, mulher é assassinada por marido dentro de casa. E é só um número. Mas aquilo para algumas pessoas, dá algumas horas, aquilo sai do coração, sai da memória, não dá mais atenção, a gente acaba normalizando uma situação. E o Poe não. Ele não permite que você normalize aquilo, porque você está vendo aquilo acontecendo na sua frente. E as próximas cenas ali mostram que a Gabriela não era só um número no jornal. Mostram que a Gabriela era uma pessoa viva, era uma pessoa com amores, era uma pessoa com amizades, era uma pessoa com desejos e sonhos e vivia tantas outras coisas. Era um personagem que parecia ter tanta vida, sabe, pela frente. Exatamente nessa cena onde acontece a morte, o assassinato, ela se dá dentro de um jardim onde o público está bastante próximo ao redor. E essa cena também tem uma relação logo do início, antes ainda do tema da morte, antes ainda do tema do feminicídio, que era uma referência do Jardim das Delícias Terrenas, do Hieronymus Bosch, aonde ele mistura exatamente figuras irreais, humanas, animais, bestiais, grotescas, com sensualidade. Então há uma provocação muito grande dentro do imaginário, da sensorialidade que aparece dentro dessa pintura. E essa cena a gente sempre chamou da cena do Jardim das Delícias. E aí entra essa contradição, porque é exatamente esse lugar dessas figuras grotescas, essas figuras animalescas, que a gente coloca elas sem rosto dentro do espetáculo, como materializações dos sentimentos profundos daquele personagem, do homem que mata, ou como aberrações ou alucinações. Quer dizer, a gente entra dentro desse espaço de um devaneio, onde essa morte, embora exista a fisicalidade, ela também está permeada por essas criaturas horrendas e não totalmente compreensíveis. A gente foi estabelecendo climas, dinâmicas, aspectos que já tinham surgido a partir da própria arquitetura, entrecruzando com alguns outros aspectos narrativos. Nessa cena que acontece no alto, né, tem uma arquitetura de 2 andares, os atores caminham todos lá em cima, e a gente foi percebendo essa dinâmica de corridas, de subidas de escada, deles explorando o guarda-corpo. E isso foi trazendo uma ideia de um aspecto de montanha. Essa ideia de um momento onde a gente tinha 2 personagens, o moço e a moça, com outros amigos, que teria essa dinâmica de uma escalada. O meu corpo se adaptou muito bem. Por conta dessa memória corporal também, das coisas que eu fiz quando era pequena, e nunca tá parada, né? Sempre tá fazendo alguma atividade física, subindo montanhas, que eu gosto bastante. Eu também estava treinando o slackline, onde facilitou muito no equilíbrio, ainda mais na segunda altura, né? Falaram bastante que a segunda altura normalmente antes tem uma preparação. Ao longo da peça eu tive algumas dificuldades, mas eu acho que por conta do nervosismo mesmo e da adrenalina de estar ali fazendo aquele movimento ao longo da sequência de tantos movimentos, né?
muito interessante dentro do espetáculo que os atores, o público está ouvindo a música, mas os atores não. Então eles trabalham essas coreografias num silêncio. Em alguns momentos do espetáculo, eu tirava os fones para ver como estava a cena e você via eles uma coisa quase sacrificial, digamos assim, que era esse trabalho, esse esforço, esse corpo empenhado, sem o apoio da música, sem o esconderijo da música, sem o suporte da música. Trabalhando dentro dessa intensidade. Eu acho que isso traz um processo também de uma consciência do próprio movimento e da consciência do movimento e da cena que está sendo criada. Bom, a trilha sonora, pra gente, foi totalmente diferente do que o público ouvia. E muitas das vezes a gente ensaiou com a música. O Vitor falou desde o início pra gente não se basear pela música, se basear pelos movimentos, e a trilha sonora ela vai ser sempre contínua. No começo de toda a direção musical, uma coisa que foi essencial foi entender questões de tempo de cena, então quanto tempo que eu ia ter para trabalhar. Só que como a peça toda estava sendo desenrolada por dias de ensaio, não era uma coisa muito definida, da direção que foi me dada pelo Isma, por exemplo, foi de realmente a gente fazer sons que não necessariamente tivessem um timing exato, até por conta da experiência de sincronização. Então eu tinha que criar trilhas que, apesar de terem a questão de tempo, que eu não podia fugir de coisas que são, né, inatas ali da música, eu precisava encontrar formas de isso deixar mais solúvel, assim, de se acontecer alguma questão de timing, de um som muito legal acontecer em algum momento, que ele não tivesse linkado com alguma ação dos atores. Tinha que ser uma sensação de tensão, seguida por uma sensação mais tranquila e coisas assim. No estreitamento do caminho, preciso que você entenda o meu propósito. Quero que você veja meu desejo de tentar voltar à felicidade pulsante, de tentar resguardar energia vívida de um começo. Foi desafiador, mas foi muito gostoso, porque é uma experiência única, diferente de você estar atrás do palco, né? Você está percorrendo ali todo o caminho junto com o público, em momentos que o público muitas vezes não estão te vendo. Você está ali correndo, né, pelos bastidores, naquele, ai meu Deus, a gente tem que chegar a tempo, a gente tem que se preparar, todo mundo tem que estar pronto para quando o público chegar, a cena tá ali pronto para acontecer. O legal dessa peça é que parece muito com teatro de rua. A gente vive lidando com situações de lidar com outros estudantes e do nada ter que lidar com um carro passando, então é bem legal. Ao mesmo tempo, coisas acontecem lá, no fundo. Acontece aqui.
final desses 2 meses, a gente resolveu fazer um dia de residência artística num espaço da universidade, próximo da natureza, um espaço diferente, onde a gente pôde então trabalhar manhã e tarde com bastante intensidade e conviver. A gente fez lá na sede Neuville da UTFPR, foi muito bacana, porque a gente pôde trabalhar no meio do mato, a gente pôde trabalhar no campo, né? E uma das coisas que o trabalho que vem dessa pedagogia do Lecoq é de trabalhar com os elementos, né? Trabalhar com fogo, com água, com a terra, com as plantas. Então esse espaço de residência foi muito bacana. Essa mesma experiência de residência a gente pôde desenvolver uma segunda vez na cidade de Antonina, no litoral do Paraná, dentro do Armazém Macedo, que é um espaço protegido, um patrimônio histórico, onde a gente pôde desenvolver várias ações ao ar livre, sob o sol, com o vento, diante do mar. E essa convivência lá já veio semeando também embriões de cenas que a gente viria a desenvolver na sequência. Teve um dia que a gente foi para Antonina fazer uma exploração com o elenco todo e a gente também captou muitos sons que a gente foi vendo ali pelo ambiente e depois jogando isso para o computador e modulando da forma que eu quiser. Então, acho que isso foi essencial para que a trilha se definisse do jeito que se definiu. Acho que a gente vinha de dias de Curitiba horríveis, de chuva e tal. Aquele dia tava um sol lindo, tava um calor. Eu lembro, acho que eu pus um shorts, falei, nossa, quanto tempo que eu não ponho um shorts? Coisas bobas, mas que faz muita diferença. Foi um boom, assim, também pra gente se conectar, de fato. A gente já tava bem conectado, mas a Antonina, ela teve uma energia maravilhosa naquele lugar. Só pela questão de todo mundo tendo ônibus, viajando junto, entrando naquele espaço super legal de Antonina, desenvolvendo aquelas atividades naquele espaço. Acho que só isso já foi meio uma catarse, assim, para todo mundo. Trabalhou algumas coisas que até começaram a aparecer depois nas cenas na peça, assim. E acho que foi um momento muito importante tanto para a nossa construção cênica e de corpo, assim, pesquisa, quanto para a nossa construção de grupo, assim mesmo, né? E tem um momento lá nesse final de dia, no final da tarde, que estava todo mundo junto num terraço muito bonito, com uma vista maravilhosa, assim, trabalhando umas improvisações de movimento, né? E foi um momento muito potente, muito significativo, uma coisa de uma troca muito significativa para todos nós, né? E esse momento, ele também se configura dentro do nosso espetáculo. Essa ideia dessa festa final surge de um momento de improviso da convivência da gente Antonina. Um momento que trazia uma sensação de plenitude, uma sensação de conexão entre as pessoas, a ideia de um momento que pudesse ser suspenso, onde as pessoas pudessem estar conectadas, aonde a música, e isso aparece no texto final da peça, né? Um mesmo compasso que pudesse ser eterno e onde a gente pudesse habitar. E o espetáculo, ele traz essa ideia, o desejo de que, diante de um momento caótico da vida e da existência, um desejo que existe para muitos de nós, que seria o desejo de voltar ao momento antes, ao momento da felicidade, ao momento da plenitude, antes de tanta dor, antes de tanta frustração, antes de tanta morte. Então esse espetáculo explora esse lugar, né? Essa transição, esse anseio pela conexão, esse anseio pela vida, esse anseio por ter-se a si próprio, esse anseio por estar pleno dentro de si. E assim chegamos aqui, ao princípio. E é até aqui que eu posso conduzir você. E minha voz deixará a sua cabeça. Lhe deixarei livre desse cortejo, livre para interpretar os fatos, livre para viver a sua vida. Mas resta o meu desejo de vencer a morte, todas as mortes, de voltar no tempo para tentar tudo de novo, para ao menos achar que é possível reinventar a vida, seja como for.
cortejo da vida e da morte, assim. É um delírio que você tem enquanto você tá assistindo, enquanto você tá ouvindo. Teve até um dia que eu falei, a gente tava voltando aqui pro Lapoc, e daí o Ismael falou, eu já tenho o nome da peça. Então eu falei, fala, conta dele. Pó. Finalizando agora a passada temporada de Pó, a gente teve um trabalho bastante intenso, com um grupo grande, com vários desafios criativos. Essa história de trabalhar em muitos lugares ao mesmo tempo, parte dos ambientes fechados, parte dos ambientes abertos, lidando com frio, lidando com chuva. E teve um comprometimento muito grande do elenco, uma dedicação muito grande. Essa atuação em silêncio deles é uma entrega, né? Essa quantidade de vezes que a gente veio para ensaiar, as vezes que eles tiveram que rolar na chuva durante os ensaios, né? Eu acho que tudo isso traz camadas também bastante potentes para o espetáculo.